a barca do Vasco que eu vou fazer e eu, pô, botei as características aqui. Eu vou fazer, mano, eu peguei esse link aqui na live do Pedrosa, Lucas Pedrosa, pra quem não tá ligado. Eu mudei aqui, admito que eu mudei aqui os termos pra ficar mais adequado pro que eu acho mais coerente, tá ligado? Acho que a gente pode fazer aqui. Tá, vamos lá, mano. Aí, cara, pra fazer isso aqui, eu preferi definir as cinco categorias em escolhe camisa. Que escolhe camisa pra mim, mano, é tipo assim, porra, irmão, com todo respeito a vocês, meus companheiros de equipe, eu sou muito melhor que todos vocês. Então, antes da gente definir quem vai ficar com qual camisa nessa temporada que vai começar, eu queria dizer que essa camisa aqui já foi, porque eu escolhi. Ah, como assim você escolheu se a gente não reuniu pra ver? Porque eu sou o melhor, então eu escolho a minha camisa e depois vocês escolhem o que sobrar. Esse é o primeiro critério, tá ligado? Que é o escolhe camisa. Depois é o tem que ficar, que é o jogador que, na minha visão, o Vasco tem que fazer um esforço pra que ele fique, porque ele é um jogador importante pra temporada. Depois eu coloquei o serve pra compor elenco, que é aquele jogador que não vai ser titular absoluto, mas que também não é um jogador péssimo. Ele vai entrar ali durante a temporada, vai acabar ajudando, então, pô, tem seu valor. E aqui eu gostaria de ser muito claro no início do vídeo para que as pessoas não confundam e não, pô, clipem isso aqui, distorcendo o que eu vou fazer, porque achando que, esse aqui tá embaixo, então é pior. Não é isso. O tenta achar uma venda boa é pensando na temporada. Então vamos supor que o Vasco tem um jogador que é foda, só que o Vasco tá precisando muito de dinheiro e ele tem uma idade boa. Eu posso colocar ele aqui no tenta achar uma boa venda, ainda que eu ache que ficando ele poderia ajudar trazendo retorno técnico dentro de campo, porque o Vasco precisa de dinheiro, ok? E a última é a sai de qualquer jeito, só rala, mete o pé, que é o jogador, mano, tem contrato longo, irmão, tá ligado? O Casimiro falou que não tem dinheiro pra comprar a SAF do Vasco, mas dinheiro pra pagar a multa rescisória de um cara desses, eu acredito que ele tenha. Então é a hora da gente ver se ele é Vasco mesmo, tá ligado? Então, pô, tem jogadores aqui que tem que sair de qualquer forma. Eu acho que não tem pra onde correr. Isso é uma avaliação que eu acredito que não seja só minha também. Eu acredito que a grande maioria dos vascaínos vão ter essa mesma opinião sobre alguns jogadores que a gente vai estar citando aqui que não é nem que deveriam sair do Vasco, né? É que, com todo o respeito do mundo, na minha opinião, não tem condições de estar jogando nem na Série A do futebol brasileiro. Mas vamos lá, cara. Pra começar, Ad Show. Teve uma lesão, desfalcou o Vasco. Aliás, depois que ele teve essa lesão, o Vasco ainda teve uma queda de rendimento muito importante, porque além da lesão dele, teve a lesão dele e do DVD juntos, que eram dois jogadores que estavam jogando titulares, dois jogadores importantes. Então, cara, eu já vou começar aqui com o Adson, tem que ficar. Eu tô vendo alguns falando serve pra compor elenco, mas eu acho que no elenco do Vasco ele é mais do que compor elenco. É um jogador que tem que ficar, tava sendo titular, tava tendo um nível bom de atuação, tava fazendo ali seus gols importantes, fez o gol, um dos gols da vitória contra o Inter no Beira-Rio fora, fez o gol que tava dando a vitória contra o Bragantino em casa, até o Vasco tomar aquele empate numa patetada, tava fazendo boas atuações, então pra mim o Adson tem que ficar. Cara, o Alex Teixeira, até 2 semanas atrás, ele seria sai de qualquer jeito. De qualquer jeito. Só que ele ressurgiu das cinzas e começou a jogar, chamar a responsabilidade pra si, fazer gol, dar assistência. Eu não sei se ele tava deprimido e o Coutinho chegou, ele ficou feliz. Eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Então, eu não vou colocar ele no sai de qualquer jeito. Eu vou colocar no serve pra compor elenco. Só que aí eu vou deixar muito claro uma parada aqui, tá? Deixar muito claro uma parada aqui. Esse aqui é um dos serve pra compor elenco que, se sair, eu não fico puto. Porque por mais que ele tenha se reencontrado, eu zero ficaria chateado se ele saísse, porque ele já tá há um tempo, assim, considerável. E, pô, mano, eu não sei se foi o suficiente, entendeu? Então, cara, se o Vasco achar um caminho pra ele, aliviar a folha salarial e tal, e pá, sair pela porta da frente, tá tudo bem. Eu zero vou ficar chateado com a diretoria. Mas se ele ficar, porque a diretoria acredita que ele pode ajudar, como ajudou agora na reta final, pra compor o elenco ali como opção no banco, tá tudo bem. É um cara que é muito bem se relacionando, de grupo, não causa problema, até onde eu sei, recebe pouco, porque nessa volta os dois amigos do Coutinho que vieram, que na minha visão é um absurdo, né? Recebem bem menos, então, ok. Cara, nessa foto aqui, é o Souza? Essa aqui? É o Souza, né? É que, pô, o coco dele tá cortado, mas é o Souza. Isso aqui é autoexplicativo, né?
voltou com uma marra do... Não é, porque... Vamos lá, vamos falar aqui de nível técnico. Pô, o Andréas Pereira passou lá pela liga que eu tava. O melhor era eu. O Pulgar passou lá pela liga que eu tava. Ele foi bem. Eu era referência. O William Arão tá lá. Pô, pode ver quem é mais ídolo, eu ou ele. Eu tenho certeza que se eu chegar, vendo os jogos, eu assisto todos os jogos, eu consigo ajudar e muito. Chegou aqui, não consegue... Assim, o Vasco, perde o Jair por lesão, perde o Paulinho Paula por lesão, perde jogadores extremamente importantes no meio campo e ainda assim preferem qualquer outro jogador senão ele. O Cocão tem mais oportunidade, o Sforza tem mais oportunidade, o Galdames tem mais oportunidade. Quando o Souza entra, ele ainda é expulso com 1 minuto. Então, cara, sai de qualquer jeito. De qualquer jeito. Se tiver multa, paga a multa. Ah, não tem dinheiro, fica devendo, mas tem que sair, tá ligado? Tem que sair. Por outro lado, pra gente falar aqui do DVD, cara, eu vou te falar, por incrível que pareça, eu acredito que a maioria vai falar aqui serve pra compor elenco pro DVD. Cara, eu vou colocar ele do lado do Adson. Tem que ficar. É claro, né? Só pra deixar claro uma parada aqui, é óbvio, evidente e cristalino que se o Vasco tiver um dinheiro pra ir contratar peças melhores, aí tudo bem. Ele serve pra compor elenco. Agora, com o elenco que o Vasco tem, o DVD é um dos jogadores mais importantes do Vasco. Ele combate, ele é físico, ele faz gol, ele dá assistência. Desde que ele saiu, o Vasco caiu muito de rendimento. Então, cara, eu volto a dizer, eu tenho algumas questões em relação a alguns jogadores que não são tão bem vistos por torcida, mas que entregam números importantes no final da temporada. E o DVD é um desses jogadores na minha visão, tá ligado? Eu acho que o pessoal reclama e às vezes ele vai dar motivo pra reclamar, mas nessa temporada, por sinal, ele foi muito importante. Ele fez gols que garantiram muitos pontos pro Vasco no campeonato. Então, porra, eu acho que é um jogador que tem que ficar, tá ligado? Acho que sim. É o Lincoln aqui, né? Zagueiro da base, eu acho que é o Lincoln aqui, correto? Metade do coco cortado. Acho que é o Lincoln. Cara, eu vou falar, tem que ficar no elenco. De boa. Às vezes que entrou, não comprometeu. Ele tem moral ali pelo que ele fez na base, assim. As pessoas que acompanharam mais de perto elogiam. Quando ele jogou pelo profissional, ele fez boas atuações. Não tem um salário alto. Serve para compor elenco. Acho que não tem maior problema. O Jean Menezes, pelo que ele fez em campo, sai de qualquer jeito. Só que o Vasco gastou 10 milhões com ele, se eu não me engano, 8 milhões que seja, há pouquíssimo tempo, há 5, 6 meses. Então, na minha visão, o Vasco tem que tentar recuperar pelo menos um dinheiro com ele, tá ligado? Mas vou te falar, ele é muito ruim. Se ele só sair, tá ligado? Não, mas tem que fazer um dinheiro, não tem jeito. O Vasco, pelo menos, recuperar o investimento. Pô, teve alguém que me respondeu no Twitter esses dias falando assim, o Vasco tem que parar de só querer recuperar investimento e tem que começar a lucrar. E eu discordo. Eu cresci vendo o Vasco não tendo condição de investir e quando teve condição de investir, ele investia e vendia por um preço mais barato. Eu acho que o Vasco tem que começar a recuperar o investimento. É claro, sempre que puder lucrar, ele tem que lucrar. Mas se não der pra lucrar, ele conserta a merda que ele fez recuperando o dinheiro que ele investiu. Então, ponto. Então, acho que tem que tentar recuperar o dinheiro do Jean Menezes. Esse aqui é outro. Emerson Rodrigues. Tem que tentar recuperar o dinheiro. Cara, são duas contratações que, assim, eu não concordei muito quando elas foram feitas. Eu não concordei mais ainda depois que eu vi jogar. Ele ainda, além de tudo, teve problema de indisciplina. Então, deixando claro aqui, esses que eu tô colocando, tenta achar uma boa venda, porque eu acho que o Vasco tem que tentar minimamente recuperar o investimento. Voltando, o Emerson Rodrigues, além de tudo, ele, teve caso de indisciplina, faltou treino, enfim. Estrela. Cara, surgiu nos profissionais depois de fazer a sua trajetória na base. Fez o gol contra o São Paulo, encantou a torcida ali, o pouco que ele jogou. Teve lesão, cara, isso da base, mano, não tem muito o que falar. Aqui vai começar a ter as opiniões mais polêmicas, tá? Primeiramente, 200% fechado com Felipe Coutinho. Escolhe camisa, ok? Escolhe camisa. Irmão, mas
Você tá falando isso porque... Irmão, cara, você vai olhar um jogo do Vasco. Você vai assistir. O jogo de futebol tem 90 minutos. Então, tu vai assistir os 90. Não é toda hora, é uma vez na semana, às vezes 2 vezes na semana. Tu assiste os 90 minutos. Aí você vai ver esse cara. Ele tá jogando no Vasco, ele recebe a bola, aí ele gira pra um lado, ele gira pro outro, ele gira pra um lado, ele gira pra um outro. E ele procura, aí ele acha um passe. Ou ele acerta o passe e quebra a linha de defesa, ou o jogador que tá jogando do lado dele, a mula que tá do lado dele, nem entende o raciocínio do cara. O cara fez um gol muito bonito, por sinal, na semifinal de Copa do Brasil, no momento, extremamente decisivo da temporada. Ele fez um gol num clássico contra o Flamengo, que, ajudou até no astral da equipe, porque, esse ano, em relação ao Flamengo, o Vasco foi, tenebrosamente mal. Então, deu mais um pontinho com aquele gol no final. Agora, ele começou a se encontrar mais ainda. No último jogo, ele não só fez mais um bonito gol, como também deu assistência. Então, cara, é um jogador que ficou quase 15 anos jogando fora do Brasil. Tinha mercado ainda, escolheu voltar pro Vasco. E eu acho que ele merece, assim, toda a confiança da torcida do Vasco. Não só tem que ficar como escolhe camisa, é muito mais jogador que todos os outros do elenco. Então, assim, mas com a maior tranquilidade do mundo. Com a maior tranquilidade do mundo eu faço esse voto aqui, tá ligado? Não tem muito pra onde correr. Jair, já vou de cara, tem que ficar. Jogador importantíssimo, todo mundo sabe que, até pela trajetória dele no Atlético Mineiro, qualquer um que assista minimamente futebol sabe que ele não é bobo, sabe que ele não é de bobeira, sabe que ele é um cara que tem um refino técnico, uma capacidade de ajudar o time. Sofreu com uma lesão, mas tá de volta aí, já voltou jogando bem. Então, é importante. Galdames eu já vou... Mano, tinha que ter um depois do sai de qualquer jeito. Ele é um dos jogadores que mais me estressam. Dentre todos esses muitos jogadores que me estressam do elenco do Vasco. Cara, é inacreditável. E não me venham com o papo do meia central. Ele é a p... de um volante que não marca. É um negócio inacreditável. Não morde, não cerca, não faz nada. É uma água. E quando ele surgiu, que muita gente elogiava ele, porque ele tava jogando bem com a bola no pé, eu já tuitava lá na merda do meu Twitter que esse cara não marcava ninguém. Então, pra mim, mano, esse jogador tem que ralar de qualquer jeito. De qualquer jeito, tá ligado? De qualquer jeito. Dá o teu pulo. Mas esse cara não pode ficar no Vasco. GB, serve pra compor elenco. Mais um da base. Legal que tem 4 e os 4 são da base. Ué, o Alex Teixeira tem 30 e caralhada anos. Beleza, mas é da base. Temos 4 da base aqui. Não serve pra compor elenco. Mano, já vou falar aqui. Um dos jogadores mais surpreendentes do ano do Vasco. Ele sai do Atlético Paranaense com a torcida comemorando e acaba que o Vasco faz uma troca que ele se dá muito bem, tá ligado? O Vasco entra com a pica e o Atlético Paranaense entra com a bunda. O Praxedes vai pro Atlético Paranaense e o Hugo Moura vem pro Vasco. E o Hugo Moura, mano, começa na estreia bem, porque ele faz uma bela assistência pro Verratti contra o Fluminense. Só que no primeiro jogo dele como titular, contra o próprio Atlético Paranaense, ele é expulso no primeiro tempo e a torcida já fica possessa, com toda a razão do mundo. Porque, ele compromete o Vasco perde aquele jogo. Depois disso, moleque, o que acontece com ele é, talvez pra mim, o caso mais surpreendente da temporada. Uma constância absurda, disputando absolutamente todas as bolas, pitbull total, sendo extremamente importante pro Vasco em quase todas as vitórias que o time conquistou na temporada. Então, cara, é um jogador, assim, imprescindível para esse time do Vasco. É claro, né? Se o Vasco, consegue uma grana e aí vai buscar um volante para ser titular e ele fica no banco, seria o cenário ideal. Mas com o elenco que tem, o Hugo Moura é um jogador extremamente importante. Cara, eu já vou falar sobre o João Vitor, tá? O João Vitor, para mim, tem que ficar. Tem que ficar sim, mas por muito. Ele é o melhor zagueiro. Não que seja difícil ser o melhor zagueiro do Vasco, mas ele é o melhor zagueiro do Vasco com muitas folgas. Só que qual que é o meu ponto? Saiu a notícia de que ele recebeu uma proposta, se eu não me engano, do CSKA. Não teve essa notícia agora, mano? Foi de qual time, mano? Aqui, ó. O clube da Rússia manifestou oficialmente. Primeiro interesse dos russos girava em torno de 4,5 milhões de euros. Cerca de 29 milhões de reais. O Vasco só aceitaria negociar a partir de 6 milhões de euros. 38 milhões de reais ou algo próximo a esse valor com acréscimo dos bônus
de 2 milhões de euros que o clube ainda tem a pagar pelo Benfica. Ou seja, o Vasco recebeu uma proposta que é, aliás, cara, para um zagueiro ali, quase na casa de 30 milhões, e o Vasco não aceitou, porque quer minimamente recuperar o investimento, que foi muito alto, feito por ele, e eu concordo com a decisão. Eu acho que enquanto não tiver outros zagueiros, ele tem que ser priorizado, porque ele é o melhor zagueiro do elenco. Porém, entretanto, todavia, eu volto a dizer, é um caso que, se acontecer de porventura chegar e os caras falarem assim, não, mano, a gente quer muito João Vitor, o nosso scout acredita que é o jogador ideal pro nosso estilo de jogo, e a gente vai subir a oferta aí de 4 milhões e meio de euros para 6 milhões. E o Vasco fechar quase na casa dos 40 milhões de reais, aí eu acho que, pô, tem que vender. Ah, Renato, mas aí não vai trazer ninguém. Então acaba o clube, tá ligado? Se você vender um zagueiro por 40 milhões de reais e você não conseguir trazer 2 zagueiros, assim, que uma posição que já não é muito valorizada em relação, por exemplo, um atacante costuma ser muito caro. Moleque, com 40 milhões tu não conseguir trazer 2 zagueiros, então é pra acabar o clube mesmo, tá ligado? É pra acabar o clube. E se a gente for pensar desse jeito, não tem como a gente debater absolutamente nada. Então, cara, eu volto a dizer, pra mim o João Vitor tem que ficar, é um dos jogadores mais importantes do sistema defensivo, mas se chegar uma proposta num valor tão grande como esse, com o Vasco precisando de dinheiro, eu acho que não teria problema nenhum em fazer essa venda. JP não tem erro, serve pra compor elenco, assim como todos os outros da base. Cara, ele já saiu, não? Pior que pela foto é o Julião. Pô, vou deixar ele no final, acho que ele já saiu, mano. Pô, foi ele que teve a treta com o Matheus Gonçalves, que o Matheus Gonçalves falou que o Leandrinho é melhor que ele. Eu acho que foi, pô. Acho que ele já saiu até, mano. Cara, eu vou te falar, o Kehler, ele não fez nada de absurdo pra gente ficar puto com ele, não, tá? Só deixando claro, não tenho problema nenhum com o Kehler. Mas eu vou colocar Cara, porque, pô, é foda botar ele aqui junto com o Souza e o Galdames, porque ele não fez nada pra merecer, tá ligado? Mas, pô, o Léo Jardim jogou 38 jogos. Eu acho que é mais fácil deixar os goleiros da base ali com o Léo Jardim, deixar eles, pô, entendeu? Não tem muito pra onde correr, mano. Eu vou deixar ele aqui no SAI mesmo, mas, tipo assim, nem de longe ele é o maior dos problemas do Vasco. Assim, zero problema com ele. É extremamente profissional, zero problema. Cara, o Leandrinho, cara, ele tem que estar no elenco, assim como todos da base, só que o Leandrinho, talvez o Vasco, já consiga uma boa venda. Se eu não me engano, o Vasco negou uma proposta de 36 milhões do Al Ain pelo Leandrinho durante esse ano, alguns meses atrás, uns 3 meses atrás. Então, cara, se chegar uma proposta maior que 36 milhões por ele, porra, 42, 44, ainda que ele seja muito promissor, com o Vasco precisando de dinheiro, eu já acho que seria uma venda interessante. Mas vou manter aqui como algum jogador que pode continuar no elenco, porque, pô, já demonstrou que tem futebol, tem uma idade muito boa, então, cara, eu acho que é importante. Cara, só fazer um adendo aqui antes de falar sobre o Léo Pelé. Eu juro por tudo que é mais sagrado que o que eu tô falando aqui não contém nenhum tipo de ironia, não contém nenhum tipo de sacanagem, não contém nenhum tipo de cinismo. Eu torço pelo Léo Pelé. Eu torço para que ele seja muito feliz. Eu torço para que ele encontre um clube e ele se encontre por lá. Ele é extremamente respeitoso com a torcida, ele é extremamente respeitoso com a instituição, ele é extremamente de grupo, ele é extremamente profissional. Então isso me deixa muito menos chateado do que como, por exemplo, o Emerson Rodrigues faltando treino. Que aí eu já acho que é um bagulho inaceitável para um cara que recebe o salário que nem esses caras recebem. Mas não tem clima nenhum para ele continuar no Vasco. Eu mesmo, mano, já pesei muito na dele. Eu acho que, além de tudo, ele é um zagueiro muito... Pô, eu não vou dizer que é só azar, tá? Mas, por exemplo, eu já falei isso aqui várias vezes em live. No jogo contra o Atlético Mineiro, pela semifinal da Copa do Brasil, eu viajei, eu tava lá em BH pra ver o jogo. E, moleque, o Maicon faz uma partida tenebrosa, mano. Tem um lance que ele falha 2 vezes no mesmo lance, dentro da área. E o Léo Jardim salva ele, não sai o gol. E o Léo Pelé, que fazia uma partida boa, aceitável, honesta, ele falha uma vez ali e o Vasco, bumba, já toma o gol no lance. Então, cara, além de tudo, ele, pô, chama gol demais. E a torcida já não tem paciência, a torcida já fica desesperada com ele, sabe? Quando, pô, cara, qualquer lance que tá perto já é uma agonia, já tem uma carga emocional muito forte.
Então, tem que sair, tá ligado? O Léo Pelé tem que sair. O Léo Jardim, mano, cara, eu vou colocar ele no escolhe camisa porque é um dos pilares do elenco. É porque ele não vai escolher camisa porque não faz sentido nenhum ele escolher outra que não seja um. Mas vocês entenderam, o termo escolhe camisa é que, tipo assim, mano, é um pilar do elenco. É um dos líderes do grupo. Um jogador importantíssimo. Não tem pra onde correr, cara. Eu tô muito satisfeito. A posição no Vasco, ele conseguiu jogar os 38 jogos do campeonato. E com raras falhas. Então, assim, não tem muito pra onde correr. Cara, quem que tá aqui nessa imagem, mano? É o Lucas Eduardo? Acho que é o Lucas Eduardo, acho que é o Luiz Gustavo aqui, o Maicon. Cara, eu vou te falar, eu vou seguir com a sequência, eu vou seguir com a sequência da base em compor elenco, porque ninguém da base tá destoando negativamente, tá ligado? Já vou até me adiantar aqui, ó. Serve pra compor elenco, Felipe Gabriel serve pra compor elenco. Cara, eu sei que tem o Ryan aqui, mas o Ryan eu vou segurar um pouco, ok? Não vou classificar ele ainda não. Maicon, assim como o Léo Pelé, um dia ele já foi um bom zagueiro, só que esse dia tem muito tempo. E ainda assim ele conseguiu ser importante pro Vasco ano passado e tal, mas cara, é um zagueiro que compromete muito, muito, muito. Ele já não tem arranque nenhum, qualquer atacante passa por ele com toda a facilidade do mundo. O gol que o Lucas Moura faz contra o Vasco é constrangedor. O gol que o Moisés do Fortaleza faz contra o Vasco é constrangedor. Qualquer atacante que tiver um mínimo de velocidade caga nele. Então, cara, é mais um que tem que estar liderando essa barca aí. Sobre o Matheus Cocão, eu vou, além de tudo, fazer um pedido de desculpas formal aqui, porque tempo atrás o Vasco recebeu uma proposta por ele, o Vasco negou, e o Vasco disse que queria cerca de 30 milhões, se eu não me engano, e tal. E eu falei que, cara, por 30 milhões eu levava no aeroporto, e que eu tava com medo do Vasco tá errando em não vender, porque ele poderia perder o preço dele e a gente perder a oportunidade de vender um jogador que não é tudo isso. Só que, cara, além dele ter uma idade muito boa, ele tá sendo muito regular e ele tem ajudado demais. Ele tem liderado estatísticas defensivas com muita facilidade, com muita frequência. Então, cara, eu vou voltar atrás do que eu falei e dizer que, mano, eu concordo com o Vasco hoje em dia, olhando a decisão, não ter vendido o Matheus Cocão, e eu acho que sim, tem que vender se chegar uma proposta que fala, não, realmente, essa aqui, por exemplo. Mano, pingou 37 milhões com o Vasco mantendo 15%. Irmão, aí não tem o que fazer. O Vasco negou 25, tudo bem. Pingou 33 milhões com o Vasco mantendo 20%. Aí, irmão, com todo respeito, por mais que eu esteja gostando muito do nível de atuação dele, eu já acho que ele pode ser vendido. Dito isso, enquanto isso, eu vou botar aqui, mano, ele... Cara, eu vou deixar no tem que ficar, velho. Eu vou deixar no tem que ficar. Até porque com a quantidade de jogador que eu tô tirando aqui, daqui a pouco não vai sobrar 15. Por enquanto eu vou colocar ele no tem que ficar. Vamos lá, Paulinho Paula. Dispensa apresentação, né? Eu acho que o meu comentário sobre o Jair serve pra ele. Tem que ficar, já voltou de lesão, sendo muito importante. É um jogador que era extremamente importante e extremamente regular. Antes de ter a lesão, que foi a mesma que o Jair, disputando a mesma merda do Campeonato Carioca. Então, enfim, eu não vou discutir muito. E agora vem pro ponto mais polêmico. Se eu não me engano, na que o Cazé e o Alan fizeram, eles botaram adeus pro Payet. Na do Pedrosa, eu não lembro o que ele colocou pro Payet, sendo bem sincero. E eu vou manter o que eu falo desde o início, assim, mas sendo muito objetivo, viado. Pra mim, o Payet escolhe camisa no Vasco. E aí, leia-se, né? Todos que eu tô colocando aqui escolhe camisa. Pode ser o tem que ficar, não é problema. Porque eu já vi esse comentário aí, falando, o Alan e o Cazé fizeram essa escolha por causa de grana. Volto a dizer, tá? Eu não sou, dono da verdade. Eu não sou nada disso, tá ligado? Eu sou um torcedor que tem opinião assim como os outros. Só que, na minha opinião, eu acho que a gente não pode ignorar o que acontece durante o jogo. Eu sempre valorizo muito aqui os aplicativos que fazem a gente conseguir ter um número maior de estatísticas de futebol. SofaScore, FlashScore, R10 Score. Isso aí é uma luz para quem gosta de acompanhar futebol. Isso é maravilhoso. Mas eu tenho muito medo
de quando as pessoas param de assistir o jogo e se baseiam única e exclusivamente nesses aplicativos, tá ligado? Me preocupa, porque, cara, tem muito jogador que é ruim e a gente trata como pica porque ele faz ponto no Cartola. E eu não acho que futebol deve ser avaliado assim. Então, pra mim, cara, o Payet é um jogador que escolhe camisa no Vasco, é um jogador importantíssimo pro Vasco, sendo que não é nem de longe um dos jogadores que mais teve minutos em campo. E então, cara, eu compro essa briga. Quem quiser me chamar de baba-ovo, falar o que for e tal, sei lá o que, tá tudo bem, mano. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só não vou ficar, me curvando e nem posicionando de acordo com o que todo mundo quer que eu me posicione. Eu acho que ele escolhe camisa no Vasco, eu acho que ele tem que ficar no Vasco, eu acho que ele é melhor que todo mundo, eu acho que ele ajuda mais que todo mundo. E, cara, essa é a minha opinião. Ponto. Quem pensar qualquer outra coisa, tudo bem, show de bola. E aí também tem muito aquele negócio, né, do cara, vende, traz outro. Primeiro, vender não dá pra vender. O cara tem uma idade muito avançada. Então, se você estiver minimamente dentro da realidade do que é o mercado de transferência no futebol, você vai saber que não dá pra você vender um jogador com a idade do Payet. Agora, tirar para aliviar a folha salarial já passa a ser um pouco mais real. Ainda assim, eu não concordo com essa parada de vai trazer 3 de 500 e tal. Mano, o Galdames recebe 500 no Vasco, tá ligado? Se você tiver 15 Galdames no elenco, você vai ajudar menos que o Payet. Só que aí no início do vídeo eu também falei, porque, mas aí a gente tem que pensar que vai contratar. Beleza. Agora, o certo pelo duvidoso, eu já fico meio pá. E eu acho que a chance da gente se arrepender, se a gente se desfizer do Payet é muito grande. Muito grande. Então, enfim, na minha opinião, ele é um jogador que, assim, tem que ficar, tá ligado? Pelo que ele ganha, não faz nem 15% dentro de campo. O Vasco tem que liberar logo ele. Cara, se 29 participações em gol não for 15%... Ô, Lucas, você tá esperando que o Vasco faça 81 gols na temporada e ele tenha 70 participações? Aí complicou pra caralho. Paulo Henrique, mano, eu já vou ser muito objetivo. Não é nenhum craque, não é nenhum primor técnico, não é nenhum jogador absurdo. Dito isso, tem que ficar. É um jogador importante, titular. Também tem as suas assistências, tem seus gols. Ajuda muito, é um jogador forte fisicamente. Então, pra mim tem que ficar. Cara, aqui é o Piton, não é? Lucas Piton, tem jeito, tem que ficar. Renato, mas ele é uma potencial venda. Tem muitos times interessados, tem proposta alta, pode fazer um carvão, beleza. Mas aí, cara, esse cenário da parte financeira serve pra qualquer jogador, o Felipe Coutinho escolhe camisa. Se chegar um louco falar assim, irmão, eu vou comprar ele pro Vasco, que ele não pertence ao Vasco, eu vou comprar pro Vasco, e aí eu vou te dar mais 50 milhões, porque, eu sou muito louco, mano, eu sou idiota, eu tô ignorando a idade dele e tal. Aí tudo bem, tu vende. Se chegar uma proposta boa pro Vasco, todos aqui são negociados, todos. Agora, não chegando, tem que ficar. Pumita Rodrigues, cara, por mais incrível que isso possa parecer, por mais que eu já tenha criticado muito o Pumita, cara, ele é importante. O Pumita é um jogador importante. Ele tem um número de gols muito interessante para lateral, ele tem um número de assistência maneiro. Ele continua tendo um problema extremamente grande defensivamente, mas, se ele fosse bom defensivamente também, infelizmente, eu vou dizer que muito provavelmente ele não estaria no Vasco. Então, cara, eu vou manter aqui no tem que ficar, porque eu acho que é um jogador que... Esses jogadores aqui, pra mim, mano, são a base do elenco do Vasco. Eles não podem sair, se for sair, só se tiver uma peça de reposição engatilhada muito boa. Renato, você falou pra alguns jogadores que você acha que tem que tentar achar uma boa venda, que tem que ficar. E o Ryan, que você gosta, você vai fazer o quê? O Ryan, especificamente, eu vou colocar no tenta achar uma boa venda. E eu vou explicar o porquê. O Ryan é um jogador que tem um potencial absurdo, que tem números excelentes na base, que é cria do Vasco. Ryan, por sinal, mano, já falei várias vezes aqui, eu não tenho por que ficar me fazendo maluco, é meu amigo, eu gosto pra caralho dele. Só que, cara, ele tem potencial pra ser a maior venda do Vasco na temporada. Mais que Lucas Piton, mais que Matheus Carvalho, mais que João Vitor,
mais que qualquer outro jogador, Leandrinho. Na última proposta, se eu não me engano, do grupo do John Textor, a proposta já era de mais de 60 milhões, com o perdão da dívida, de uma dívida que era de mais de 10 milhões. Então, cara, só aí já seria cerca de mais de 70 no saldo. E o aluguel do gramado do Newton Santos, enquanto o Vasco estaria sem São Januário para reforma. Então, cara, já era uma proposta bem alta. Então, cara, se chegar uma proposta na casa dos 70, 80 milhões, ali algo bem tranquilo para chegar em relação ao que já se apresentou para ele, o Vasco, eu não vejo o Vasco em posição de negar. Então, acho que o Vasco precisa procurar uma boa venda. Se possível, mano, se não for vender de cara, dá essa minutagem para ele no Carioca, para ele fazer os gols ali, se valorizando, enfrentando equipes mais fracas, tendo mais minutagem. E eu acho que isso poderia ser muito importante pro Vasco. Agora eu só vou falar uma parada. Se possível, mantenha uma porcentagem do passe dele. Cara, se eu não me engano, o Vasco conseguiu manter uma porcentagem muito interessante do passe do Gabriel Peck. O Vasco vendeu o Peck por 50 milhões e manteve uma porcentagem foda. Se agora o Peck for vendido por 120, depois de ele fazer uma temporada absurda na MLS e terminar como campeão, tem chance do Vasco faturar quase uma segunda negociação pelo Peck. Ué, Renato, como assim uma segunda negociação pelo Peck? Ué, se o Vasco mantém 30% do Peck, eu não sei exatamente quanto é, tá? Eu não sei exatamente quanto é. Mas se o Vasco mantém 30% do passe do Peck e ele é vendido por 120 milhões, falaram que é 40%. 40% do passe, é isso mesmo? Porque se o Vasco tem 40% e ele é vendido por 120, o Vasco tem 48 milhões para receber. Então, cara, seria uma segunda venda. A primeira venda, se eu não me engano, foi 48. Se for 30, beleza, a gente tem 36 para receber. Então, cara, é muito interessante que o Vasco consiga fazer uma venda aonde ele consiga manter uma porcentagem interessante do Ryan. Até porque ele não deve ir direto para um gigante da Europa. Ele deve ir para um time intermediário da Europa para talvez depois ir para um time mais alto. Então, eu acho que tem que manter uma cláusula. O Rojas eu não vou nem comentar. Poupa tempo. O Rossi, cara, eu vou te falar, eu não odeio o Rossi, tá? É um jogador que, pô, se dá bem com o elenco, que ajudou a gente a ficar na Série A, foi importante, mas não tem minutagem, não consegue jogar, não é nem opção. Então, cara, eu acho que, pô, ele é vascaíno, ele tem a moral com a torcida do Vasco, tem o respeito da torcida do Vasco. Dito isso, pra sair. O Sforza, cara, tenta achar uma boa venda, tá ligado? Eu, já em relação ao Sforza, como eu acho que ele é um jogador que tem técnica, eu acho que o Vasco poderia até fazer um empréstimo com ele. Só que não nesses moldes do Orediano de, fixa o passe lá em 15 milhões e, pô, empresta ele. Pô, ele saiu agora do empréstimo valendo muito mais de 15 milhões e o Vasco só recebeu 15 porque fixou. Então eu acho que o Vasco poderia emprestar ele sem um valor fixo de compra para um time que ele vá ser titular absoluto, para ele chamar a responsabilidade, para ele ganhar minutagem, para ele se valorizar e o Vasco ganhar uma grana com ele, ou já acertar uma venda direta aí para tentar faturar uma grana. Aqui, irmão, eu não vou entrar no mérito com vocês não, tá? O jogador com mais participação em gols na temporada do Vasco, gols extremamente decisivos, cansou de fazer gol em clássico, cansou de fazer gol em Copa do Brasil, cansou de fazer gol em jogos importantes do Campeonato Brasileiro. O Pirata, pra mim, ele tem problemas em relação à velocidade, ele tem problemas em relação a se ele precisar dar um arranque, ele não é o jogador mais rápido, mas, cara, eu acho que o fator dentro da área do Verratti compensa. Então, acho que é muito mais fácil a gente cobrar que o Vasco monte um time que consiga fazer a bola chegar em condições pra ele, do que achar que ele é o problema, como eu vi muita gente pintando, nem de longe. O Vitor Luiz, por incrível que pareça, eu que, não entendi absolutamente nada da contratação, vou botar no serve para compor elenco, ok? Me agradou quando entrou, não comprometeu, não recebe muito, é um jogador de grupo, é uma liderança dentro do elenco, para quem não sabe, e então acho que é um jogador que pode continuar como uma opção ali que vai entrar uma vez ou outra, quase nunca, mas querendo ou não, no elenco você precisa ter esses jogadores. Maxime Domingues, tenta achar uma boa venda. Vou entrar no mesmo caso do Jean Menezes.
tenta recuperar pelo menos o dinheiro investido. Se não conseguir recuperar, tenta achar uma boa venda. E pra fechar aqui, cara, eu vou colocar no site de qualquer jeito, porque se eu não me engano ele já saiu. Então não tem muito o que fazer, não tem muito o que diferente colocar. Mas enfim, a gente fecha a lista desse jeito e, pô, não vou mentir não, mano. Eu acho que ficou uma lista bem honesta aqui em relação ao Vasco para essa temporada de 2025. Eu coloquei como escolhe camisa o Coutinho, Paê, o Verratti e o Léo Jardim. Como tem que ficar o Adson, o João Vitor, o DVD, Jair, Paulinho Paula, Hugo Moura, Coconut, Pintão, Paulo Henrique e Pumita. Serve para compor elenco, obter a grande maioria da base, tenta achar uma boa venda os jogadores que eu sei que tem um certo valor de mercado e que podem fazer o Vasco recuperar ali minimamente seus investimentos, ou, por exemplo, no caso do Ryan, faturar uma grana alta. E no site, de qualquer jeito, eu coloquei os jogadores que eu não consigo encontrar mais, assim, clima, nem soluções para eles dentro do Vasco. Fechou?